Fala, gente boa, Aurivaldo na área. O tema que nós vamos tratar nesse vídeo é sobre uma parte importante da legislação de trânsito no país, que fala sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Essa parte do Código de Trânsito Brasileiro, ele trata diretamente sobre essa organização do sistema, sobre a organização do trânsito no Brasil. O nosso trânsito ele não é solto, o nosso trânsito ele é ordenado, ele é sistematizado. E é sobre essa sistematização que a gente vai falar hoje. Sistema Nacional de Trânsito, acompanhe comigo aí. É, o Sistema Nacional de Trânsito, ele é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Deixa eu colocar aqui para você. É um conjunto de órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício de todas as atividades relacionadas a trânsito. Falou de trânsito no Brasil, falou de Sistema Nacional de Trânsito. E aí, o que é que vai tratar diretamente é, essa parte do Sistema Nacional de Trânsito? Quais são essas atividades que esses órgãos que são da União, dos estados, do DF, dos municípios, o que é que esses órgãos fazem? Acerca de que trata o Sistema Nacional de Trânsito? Qual é o objetivo desses órgãos? Está aqui, como é que é feita a composição do sistema? Tudo isso a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Então, o Sistema Nacional de Trânsito, as atividades, né, que eles exercem são atividades de administração, atividades de planejamento, tudo vocês podem acompanhar aí. Deixa eu colocar aqui para vocês, só para vocês acompanharem na própria Lei 9.503. Certamente vocês já estão com essa lei na mão aí. Se não tiver, vocês podem baixar aí a lei no site do Planalto. É só você ir no site de busca e você coloca lá CTB. No site de busca você coloca CTB. O primeiro site que aparece, o primeiro link que aparece é o site do Planalto. Tem até uma dica para vocês, Planalto. Sempre que vocês forem fazer uma pesquisa sobre qualquer legislação, busquem o link do site do Planalto, que é onde tem as legislações mais atualizadas. Se houver alguma mudança em qualquer lei, e se essa mudança ela já estiver em vigor, então no site do Planalto você já encontra a lei com alteração, inclusive a menção sobre a alteração se encontra no próprio dispositivo, na própria legislação. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, ele tem uma sistematização, nele é sistematizado, existe o Sistema Nacional de Trânsito, e aí as atividades desses entes da administração, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, você encontra aí, vou até colocar aqui, só para a gente ter uma ideia aqui, do artigo 5º, deixa eu mudar esse lápis aqui que ficou um pouquinho ruim, deixa eu colocar o branco mesmo, do artigo 5º do CTB, artigo 5º, até o artigo 7º-A do CTB, você encontra a legislação falando sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Então lá você vai encontrar os conceitos, você vai encontrar os objetivos e você encontra também a composição do Sistema Nacional de Trânsito. E é esse aí o nosso tema para esse estudo de hoje. No artigo 5º, o Código de Trânsito Brasileiro, ele fala aí sobre as disposições gerais do sistema. Como que o Sistema Nacional de Trânsito atua dentro da organização trânsito. Como é que são feitas as atividades de planejamento, administração, normatização, licenciamento de veículos. Então ele vai trazer uma disposição bem geral, algo bem amplo, só para te situar dentro do Código de Trânsito Brasileiro, o que é que cada órgão pertencente ao sistema ele irá fazer. A gente vai dar mais à frente uma pincelada aí nos órgãos que fazem parte do sistema e certamente iremos falar sobre cada um desses órgãos. Talvez não nesse vídeo aqui para não ficar muito longo, muito extenso, mas vou separar aí uma parte para a gente falar sobre cada um desses órgãos aí. Então o artigo 5º do Código, ele fala sobre as disposições gerais do Sistema Nacional de Trânsito. O artigo 6º, por sua vez, ele fala aí sobre
os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, é, estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Então, o artigo 6º, ele fala sobre estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Vamos falar sobre essa política, o que é essa política, o que trata diretamente essa política. O artigo 6º também, ele fala sobre os critérios técnicos, financeiros, fala também sobre a execução das atividades. Tudo isso aqui, estou pescando aqui do Código de Trânsito Brasileiro. E vocês têm acesso aí direto. A execução de atividade de trânsito. De atividades de trânsito. Tudo isso está no código. É bom que vocês estudem. E a partir do artigo 7º-A é o que trata. A partir do artigo 7º é onde o CTB ele trata sobre a composição do Sistema Nacional de Trânsito. E aí que ele fala sobre a composição do Sistema Nacional de Trânsito. Então tá aí um apanhado geral aí sobre essa parte inicial do sistema. E é onde nós vimos aí que o sistema ele é integrado com os entes da administração, que é União, Estado, DF e município. Isso você encontra no artigo 37 da Constituição Federal, que fala sobre a administração pública. Depois dá uma pesquisada lá, porque é importante saber. E aí o CTB, a pesquisa sobre o CTB, para você baixar aí, para você estudar, para você ler o CTB, porque você vai precisar ler, a sua lei de cabeceira, aí vai dormir, vai descansar, coloca ele do ladinho do travesseiro, do ladinho da cama, que você vai precisar dele o tempo todo. E aí, do artigo 5º até o artigo 7º-A do Código de Trânsito Brasileiro, ele fala sobre o Sistema Nacional de Trânsito, conjunto de órgãos e entidades da União, Estados, DF e município, que tem por finalidade aí o exercício de todas as atividades relacionadas a trânsito. Falou em trânsito no Brasil, falou em Sistema Nacional de Trânsito. Então, a gente vai dar uma pincelada agora nesses órgãos que compõem aí o Sistema Nacional de Trânsito. Então tá aqui, eu separei aqui uma tabela para a gente dar uma organizada nessas informações, porque quando você coloca uma tabela fica melhor para você estudar, né? Fica melhor para a gente estudar a partir de uma tabela. Então nós temos aqui a composição do sistema. Como é composto o Sistema Nacional de Trânsito, a partir de órgãos e entidades. Esses órgãos e entidades, nós temos aqui órgãos normativos, nós temos órgãos executivos, nós temos órgãos executivos rodoviários, nós temos órgãos de fiscalização, e eu coloquei aqui embaixo esse órgão aqui, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, que é a JARE. A gente vai saber o que é a JARE, qual é a função da JARE, a gente vai falar um pouquinho aí sobre ela. Os órgãos normativos da União. Quais são os órgãos normativos da União? Vou colocar aqui através de uma tabela porque fica mais fácil para o nosso entendimento. O órgão normativo da União é o CONTRAN. O órgão normativo da União é o CONTRAN. Quem é o CONTRAN? O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. Ele é quem comanda o Sistema Nacional de Trânsito. Ele é o órgão máximo normativo e consultivo do sistema. Então é o CONTRAN, que é o órgão máximo normativo e consultivo do sistema. Professor, quem é que preside o CONTRAN? Quem é o diretor? Quem é o superintendente? Quem é o gerente? Quem é o gestor? Vamos falar sobre isso com calma. A gente vai detalhar. Houveram algumas mudanças e eu vou colocar vocês a parte a par dessas mudanças. E a gente vai falar a partir do artigo 10, artigo 12, artigo 13, falar sobre o CONTRAN. A gente vai detalhar esse CONTRAN. Temos também aí o órgão normativo do Estado. O órgão normativo do Estado é o CETRAN. O órgão normativo do Estado é o CETRAN. O Distrito Federal, ele é um ente da administração diferenciado. É um ente da administração diferente dos outros. Então, o Distrito Federal, ele não é da União, ele não é do Estado, não é município. Então, ele é um ente, digamos assim, um ente anômalo. O Distrito Federal, como ele atua como Estado e município, tem basicamente as mesmas funções de um Estado e município, como ele é anômalo, foi criado um órgão
exclusivamente, o órgão consultivo, exclusivamente para atuar no Distrito Federal. E esse órgão ele é chamado de... É só você escrever, ó, CONTRAN. Repete aqui, ó, o nome CONTRAN. E você coloca agora, só acrescenta aqui do lado, ó, DIF, Distrito Federal. Então, para você não esquecer aí, ó, qual é o órgão normativo do Distrito Federal? Órgão normativo máximo é o CONTRAN. CONTRAN, como é Distrito Federal, é CONTRAN-DIF. Então, ó, CONTRAN-DIF. Então, o CONTRAN-DIF é o órgão normativo do Distrito Federal. E o órgão normativo do município? O órgão normativo do município não tem. Não existe órgão que cria normas dentro do Sistema Nacional de Trânsito no município. Então, ele não cria normas. Ou, desculpa, ele não tem órgão normativo dentro do município. Na União temos o CONTRAN, no Distrito Federal e nos estados temos o CETRAN e CONTRAN-DIF, e no município nós não temos órgãos normativos dentro do município. Os órgãos executivos, vamos falar aqui sobre os órgãos executivos, elencar aqui dentro da tabela. Os órgãos executivos da União, nós temos aqui, ó, atenção para mudança. Talvez vocês que já vêm fazendo concursos aí na área de trânsito, vocês têm estudado bastante, com certeza, ou quem está começando agora. O órgão máximo executivo da União não é mais DENATRAN. DENATRAN não existe mais. O DENATRAN ele foi substituído por SENATRAN. O que era departamento virou secretaria. Então agora nós temos o SENATRAN, Secretaria Nacional de Trânsito. Vamos falar também sobre esse órgão um pouquinho mais lá na frente, lá no artigo 19, a gente vai tratar aí sobre o SENATRAN. Como que aconteceu essas mudanças, por que se tornou SENATRAN, a gente vai tratar isso aí com calma um pouquinho mais à frente. O órgão executivo do Estado. O órgão executivo do Estado e do DF, ele se chama DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito. Então, tanto nos estados, no Amazonas, Rio Grande do Sul, na Bahia ou em Mato Grosso do Sul, temos aí o DETRAN. Inclusive, no Distrito Federal, também nós temos DETRAN. Qual é o órgão executivo do município? O órgão executivo do município, fique atento, porque aí no artigo 7º do Código, ele fala que o órgão executivo do município são os departamentos. Então, eu vou escrever aqui, ó, departamentos municipais de trânsito. Departamento Municipal de Trânsito. Eu coloquei aqui como Departamento Municipal de Trânsito porque o município que é integrado ao sistema, deixa eu sair daqui da tela rapidinho aqui, só para falar sobre essa questão do município, que é até um fator muito importante e é bom você saber. Os municípios, para eles fazerem parte do Sistema Nacional de Trânsito, eles precisam se municipalizar. Eles precisam se cadastrar no sistema. Professor, mas não é todo município. No município, quando nasce, ele já se enquadra no sistema negativo. Ele não se enquadra no sistema. Para o município se enquadrar no sistema, ele tem que, a gente chama de municipalização. O que é a municipalização? É fazer um cadastro e um registro para ele fazer parte do sistema e ter os deveres e as obrigações de um órgão dentro do Sistema Nacional de Trânsito. Existem algumas cidades que não foram integradas ao sistema. Outras cidades, elas sim foram lá, fizeram o processo junto à prefeitura ou junto ao órgão de trânsito, foi lá e se cadastraram e viraram órgão de trânsito. E aí, é esse município que vai dar nome ao órgão. É o próprio município que criou a sua instituição que vai dar nome ao órgão. Se a gente andando pelo Brasil aí, a gente vê alguns nomes de órgãos, não vai cair na sua prova o nome do órgão municipal. Por exemplo, lá em São Paulo, deixa eu riscar aqui embaixo, deixa eu mostrar para vocês aqui. Lá em São Paulo, por exemplo, tem a CET. Deixa eu ver aqui. Em Salvador, nós temos a Transalvador. Estou só dando exemplo para vocês. Você que está estudando no Rio Grande do Sul, no Amazonas. Isso aqui é só exemplo. Não vai cair na sua prova o nome CET, não cai na sua prova. E o nome Transalvador também não cai na sua prova. Só estou mostrando aqui que o município, quando ele se municipaliza, quando ele se integra ao sistema, o próprio município ele vai lá, cria o seu órgão de trânsito e ele dá nome ao seu órgão. Isso aqui é somente exemplificativo.
Então, o município é aí que dá nome ao seu órgão ou ao seu departamento municipal de trânsito. Os órgãos executivos rodoviários. Atenção aqui, viu, galera? Órgão executivo rodoviário. O órgão executivo rodoviário é raciocínio lógico. Se é órgão executivo rodoviário, porque ele atua em uma rodovia. Então você não tem um órgão executivo rodoviário que exerça uma função fora da sua competência, fora da sua jurisdição. Então, se o órgão executivo ele é rodoviário, ele atua exclusivamente em rodovias. Exclusivamente em rodovias. Então, deixa eu colocar aqui. O nome do órgão executivo rodoviário da União, deixa eu mudar aqui. Órgão executivo rodoviário da União é o DENIT. Temos aqui o DENIT. Sai aqui. O órgão executivo rodoviário dos estados, o DF, é o DER, que é o Departamento de Estradas de Rodagens. Então, o DENIT, que é o da União, é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, é o órgão executivo rodoviário da União. Por que que ele é órgão executivo rodoviário da União? Porque ele atua nas rodovias federais. O DENIT, ele só atua em rodovias federais. Se ele é da União, ele só atua, a competência deles é nas rodovias federais. Exemplo de rodovias federais: BR-101, BR-110, BR-116, BR-040. Sempre que tiver essa sigla BR de batalhão rodoviário, você sabe que é uma rodovia federal. Então, onde tiver qualquer lugar do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, se bem que até agora descobriram aí uma cidade, né, que é depois do Oiapoque, que o Oiapoque é lá no norte, é o extremo norte, e o Chuí é lá no sul, é a última cidade do sul. Mas eu acho que geograficamente descobriram outra cidade que é mais longe que o Oiapoque. Mas do Oiapoque ao Chuí, eu não vou falar que eu não sei o nome da cidade ainda, mas já descobriram. Do Oiapoque ao Chuí, onde tiver rodovia federal, responsabilidade é com o DENIT. Onde tiver uma rodovia estadual, a responsabilidade é do Departamento de Estradas de Rodagens. Existem as rodovias que são estaduais. Alguns estados não vai cair na sua prova. Na sua prova cai DER. Mas só para saber, que é importante você saber, porque você é meu aluno tem que saber de tudo. Alguns estados resolveram mudar o nome de DER para CEINFRA, por exemplo, Secretaria de Infraestrutura. Então, alguns estados resolveram mudar. As ações da CEINFRA do estado são as mesmas do DER, só mudou o nome. Mas, para efeito de prova, vai cair o DER. Então, qual é o órgão executivo rodoviário do estado? DER. Na sua prova, certamente não vai cair CEINFRA. Mesmo porque pode confundir, porque alguns municípios também têm CEINFRA. Então, ele não vai colocar na sua prova, é uma questão de uma pergunta sobre rodovia estadual e colocar CEINFRA, porque pode acometer o seu município. Então, certamente, não vai cair. Eu espero que não caia. O órgão executivo rodoviário do município também é o Departamento Municipal de Trânsito. Tem algumas rodovias que elas são municipais, ou são municipalizadas através de convênio de um órgão, termo de cessão de uso, e tem aí alguns municípios que têm também os seus órgãos rodoviários de trânsito municipal. Os órgãos de fiscalização. Dentro dos órgãos de fiscalização, nós temos aqui, no âmbito da União, a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, ela efetua a fiscalização, policiamento e patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, todas as rodovias federais, com a PRF, Polícia Rodoviária Federal. A gente vai separar um tempo para falar sobre a PRF. A fiscalização de trânsito nos estados fica a cargo da Polícia Militar. Só um adendo aqui rapidinho sobre a Polícia Militar. Claro que lá a gente vai falar um pouquinho mais na frente, no artigo 23, a gente vai falar sobre a Polícia Militar, como é que ela atua. Mas só para dar uma pincelada, já para vocês dar uma curiada lá no artigo 23 do Código, a Polícia Militar, ela só atua no trânsito, não tem outra maneira da PM atuar no trânsito. Ela só atua no trânsito mediante convênio.
A Polícia Militar, no artigo 23, inclusive quando vocês forem consultar o artigo 23, vocês vão ver que vários incisos aliás, não, quase todos os incisos do artigo 23 do Código foram vetados. Só ficou um inciso, que foi o inciso 3, que fala sobre essa questão do convênio. PM, Polícia Militar, ela só atua no trânsito mediante convênio. Convênio com que órgão, professor? Convênio com o órgão de trânsito do Estado, por exemplo, o Detran. Então a PM pode fazer um convênio com o Detran para atuar dentro das cidades. Ou então a Polícia Militar pode fazer um convênio aí com o DR, aqui ó, o DR, para ela atuar nas rodovias estaduais. Então nós temos aí a Polícia Militar Rodoviária ou Polícia Rodoviária Estadual atuando aí dentro das rodovias estaduais. Então aí ela vai atuar mediante convênio. A PM só atua mediante convênio. Só uma pincelada rapidinho aí, lá na frente a gente vai falar bastante sobre essa questão da ação da PM no trânsito. Até onde vai o convênio, se tem prazo de validade, vai saber tudinho aqui mais à frente. Fique comigo, viu? A fiscalização de trânsito no município ocorre através dos agentes de trânsito do município. Então, ó, a fiscalização de trânsito, o órgão de fiscalização municipal são os departamentos, claro, mas são representados na rua, na prática, na operação, pelos agentes de trânsito municipal. São os AGETRANs. A JARI, sobre a JARI, o que é JARI ou JARI, a depender da região, chama-se aí JARI ou JARI, que não está errado não. São juntas administrativas de recursos de infrações. Juntas administrativas de recursos de infrações. Como que funciona a JARI? JARI é uma parte do órgão que ela é recursal. Então, sempre que houver o cometimento de uma infração e o proprietário do veículo ele vai ser notificado sobre essa infração, ele tem o direito constitucional de defesa, previsto aí no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, princípio do contraditório e ampla defesa. Para isso, ele vai ter prazo para se defender, que é de 30 dias, então ele vai se defender se ele tiver interesse. Nessa defesa, se houver um indeferimento dessa defesa, feita por esse proprietário ou pelo condutor do veículo, ele pode entrar com recurso, aí sim, ele vai entrar com recurso na JARI, Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. Não vou me aprofundar porque eu vou tirar um tempo só para falar de JARI, sobre a normatização da JARI, onde que nós encontramos JARI dentro do Código de Trânsito Brasileiro e fora também. Então a gente vai falar sobre JARI lá no vídeo mais focado na JARI. Tenho aqui algumas informações básicas com relação à JARI, que é importante a gente saber. Todo órgão do Sistema Nacional de Trânsito possui JARI? A resposta é negativo. Beta 22, negativo. Nem todo órgão do Sistema Nacional de Trânsito tem JARI. Então vamos só dar uma olhadinha aqui rápida. Quais são os órgãos do SNT que possuem JARI? JARI são juntas administrativas de recursos de infrações. Somente os órgãos que têm JARI são os órgãos que aplicam a multa e arrecada. Somente órgãos que aplicam multa, a penalidade de multa e arrecada que tem JARI. CONTRAN aplica multa e arrecada? Negativo, então CONTRAN não tem JARI. CETRAN e CONTRANDIF aplica multa e arrecada? Negativo, então não tem JARI. O SENATRAN aplica multa e arrecada? Também não. SENATRAN não aplica multa e não arrecada, então não tem JARI. DETRAN, os DETRANs dos estados e do DF aplicam multas e arrecada? Sim. Mediante convênio, a Polícia Militar vai trabalhar junto ao DETRAN e alguns estados têm os próprios agentes dos DETRANs, né, que eles são concursados. Esses agentes de trânsito do próprio órgão ou os que sejam mediante convênio, eles vão lavrar auto de infração, vão notificar e os DETRANs sim, eles vão aplicar a penalidade de multa e eles vão também arrecadar. Se aplica a multa e arrecada, tem que ter JARI, então no DETRAN tem JARI. Colocar aqui um S de... Vou colocar um J, né? Um J aqui de JARI. Deixa eu colocar aqui o N do DETRAN que eu comi aqui. Então aqui tem JARI.
Os departamentos municipais de trânsito, os órgãos de trânsito municipal aplicam multa e arrecada? Sim, então tem Jari. Vou colocar aqui um J de Jari. Que J horrível. Um J aqui de Jari. O DENIT. Olha só, o DENIT seria em tese um órgão de. Seria um órgão de engenharia, seria um órgão de estrutura das rodovias. Só que o DENIT, ele também aplica a penalidade de multa e ele arrecada. Então o DENIT, ele aplica a penalidade de multa e ele também arrecada. É uma função meio que atípica, mas está lá na legislação, né? Então, colocar aqui a Jari. Então, o DENIT tem Jari. O DER, sim, tem Jari. Também ele notifica e recolhe. Os departamentos municipais, sim. A PRF, positivo. PRF tem Jari. A Polícia Militar, Polícia Militar não tem Jari. Lá na frente a gente vai saber por que a PM não tem Jari. Aliás, a gente até falou, né? PM só trabalha mediante convênio, então PM não tem Jari, mas a gente vai massificar aí no outro vídeo. Os agentes de trânsito. O agente de trânsito, ele não aplica multa e nem arrecada. Agente de trânsito não aplica multa. Atenção, na hora da prova. Quem aplica a multa, quem aplica a sanção é o órgão. O agente que fica na rua, observando as infrações cometidas pelos condutores que cometeram uma infração ou pelos condutores infratores, depois eu explico a diferença, eles só lavram um auto, eles só escrevem, eles só notificam. Quem aplica a penalidade futuramente ou não é o órgão. Então, agente de trânsito não tem Jari. Então tá aí, para vocês aí uma pincelada rápida aí sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Então a gente vai pegar o nosso Código de Trânsito Brasileiro, do artigo 5º até o artigo 7º-A. Já vamos lá dar uma lida e até o próximo vídeo. Aquele abraço, fui.